Boa tarde, bom dia, boa noite para o pessoal que estiver assistindo. Aqui é Geudi, Felipe, falando aqui do grupo, do canal aqui do Rust Brasil, na playlist lá do Clube do Livro. Hoje a gente vai ler sobre o capítulo 6, né, que fala sobre Enum. Felipe que vai apresentar aí para vocês, eu vou dar só um suporte aqui para ele, ok? Felipe, você tá aí? Fala, Judy, tô sim, cara. Hoje a gente vai falar sobre enums e pattern matching. Vamos ver Perfeito. uma forma de traduzir isso aí melhor. Casamento de padrões, vamos traduzir aí mais ou menos isso. Então, o que são enums, pessoal? Enums a gente pode definir assim como um apelido para enumerações, né? O enum é um tipo que possui determinadas variantes, tá? Eu vou mudar logo aqui para minha tela porque eu gosto de demonstrar no código que eu estou falando, tá? Vamos lá, então. Vamos começar um projetinho aqui. Vamos lá. Vou começar aqui. Deixa eu acertar meu editor. Opa. Opa, deixa eu fechar esse aqui. Esse aqui você não era para você ver, não. Vamos lá. Projetinho vazio aqui no cargo. Deixa eu aumentar minha letra. Utilizando o cargo. Tá? Esse material de hoje ele vai usar bastante os conceitos da aula passada, tá? De structs, implementações. Se você não viu o vídeo ainda, eu recomendo você dar uma olhadinha. Assim. Claro, o pessoal ao vivo vai acompanhar a gente, mas se estiver vendo esse vídeo depois, recomendo primeiro você dar uma olhadinha no vídeo anterior, para você ficar bem apto. Então, vamos dizer, por exemplo, que a gente estivesse fazendo uma struct para guardar um veículo, ok? As informações sobre um veículo. A gente está fazendo, por exemplo, um sistema que monitora os veículos numa fronteira. Então, vamos usar esse exemplo só para a gente começar. Então, a gente tem aqui no nosso veículo modelo, tipo string. Nós temos o ano, vou colocar tipo string também para facilitar. E nós temos a placa, ok? Tipo string. Tá, e vamos criar aqui o nosso objeto. Pode ficar igual a veículo. Vamos melhorar um pouquinho isso aqui. Um veículo pode ser também de um tipo, né? Você pode ter um carro, pode ter um caminhão. Vamos colocar ele aqui como um tipo. Tá? Então, vamos começar aqui. A gente vai definir esse pode ficar como o modelo. Pode ficar. Ano, vamos colocar 1997. Placa. MTB 1850. Tá? Tipo. Carro de passeio. Legal, a gente criou o nosso objeto aqui, né? Utilizando essa struct. Nada demais. Isso aqui. Só que, na medida que você vai fazendo os sistemas, eles precisam ser parametrizados de uma forma melhor, né? Porque seus dados podem variar. Por exemplo, aqui embaixo a gente pode ter colocado aqui sem querer no tipo, a gente pode ter colocado assim, carro, né? Vamos dizer aqui, Fusca. Fusca, tá? Ok? E aí você tem um problema quando isso acontece, né? Porque como é que você vai conciliar os dados, né? Imagine que você vai guardar isso depois no banco de dados, né? Então, o enum ele serve para resolver esse tipo de problema, tá? Você define um tipo, tá? Nós vamos definir aqui, por exemplo, um tipo chamado tipo de veículo, tá? Enum tipo veículo. Okay? Aí a gente pode definir aqui, ó, carro, passeio, caminhão, ônibus, moto. Pronto, está aqui a definição do nosso enum. Aí, quando eu for mexer aqui na minha struct, né, eu vou simplesmente falar aqui, ó, que aqui no tipo do veículo eu vou aceitar uma enumeração.
tá? Uma enumeração do tipo veículo, ok? Então, quando eu for definir aqui o meu veículo, eu vou passar o meu tipo aqui, que tem que ser uma dessas formas, uma das variantes dessa enumeração. Só pode existir uma forma para cada definição, né? Então, ela vai utilizar uma dessas variantes. No caso aqui é um Ford Ka, então vai ser tipo, veículo, 2 pontos, que é a forma de acessar a variante, carro, passeio. Tá? Vou pegar esse aqui. Carro, passeio. Entendeu, gente? Deixa eu ver aqui. Está reclamando. Ah, sim, vou ter que alterar aqui. Tipo, veículo. Beleza. Embaixo também é a mesma coisa. Foi mal, gente. Esse aqui é uma string. Não é uma string primitiva. Aqui. O ano podia ser o número, hein? Número inteiro. Sim, sim. Eu botei string Sujetal. aqui. Nem sei porquê. Vamos botar aqui então. Tipo, veículo. Hoje esse autocompletar tá me deixando na mão. Carro, passeio. O que ele vai reclamar aqui? Opa. Ok, tá aqui os nossos veículos, né? Eu vou tentar printar esse aqui, vai dar um erro, eu vou resolver ele. Isso aí. Vamos imprimir nossos veículos aqui. Ah, tá reclamando aqui que a gente... Tá, peraí. Tá, vou adicionar isso aqui. Cadê? Colocar interrogação dentro do placeholder. Obrigado, Julinho. Aí eu acho que ele vai reclamar do derive debug lá depois. É o derive debug, exatamente isso que eu tava procurando. Aqui, ó. Obrigado, Rush. Peraí. Derive debug. A gente vai colocar esse derive debug aqui, que é uma forma simples de anotar essa enumeração para ter suporte ao print, tá? Struct também, eu acho. Do struct também, claro. Então está aqui embaixo a nossa impressão. Está dando para ler. Tá. Bota o sustenido, hashtag. Ah, não, Tá no é que play. ele vai quebrar a linha. Que Vamos ver se é melhor para ler. tá bem pequenininho aqui para ler. Deixa eu ver. Tá. Então tá aqui, nossos objetos foram criados bonitinhos, tal. Utilizando a enumeração dessa forma, você vai consolidar seus dados aqui. Você sempre vai utilizar um tipo já previsto no seu sistema, tá? É claro que a gente poderia criar um caminhão também. A gente criou 2 carros, mas tudo bem. A forma de acessar as variantes é dessa forma aqui, né? Como eu mostrei para vocês, como se fosse um método associado, né? De string com dois pontos, ok? E aí você faz isso. Agora vamos melhorar um pouquinho esse nosso objeto veículo aqui. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem 2 tipos de placas rodando hoje, né?
Então, a gente recebeu um requisito no nosso sistema e a gente precisa guardar as informações dessas placas, né? Você sabe que a placa no padrão Mercosul, ela só mostra o nome do país. E a placa no padrão antigo, ela mostra, ela só é adotada no território nacional, ela mostra o estado e a cidade. Então, seria interessante a gente guardar essas informações. Mas uma forma simples de fazer seria criar mais campos aqui no nosso objeto, né? Estado, string, cidade, string, país, string. Só que isso não fica muito legal, né? Por exemplo, quando você fosse criar um carro, um objeto carro, tivesse uma placa do estilo Mercosul, isso aqui ficaria em branco, né? Acho que não fica legal. Pois é, com o Enum você pode arranjar uma solução mais elegante para isso, porque o Enum, além de definir um tipo pré-definido aqui, que você pode utilizar no seu programa, uma variante, você escolher entre uma das variantes desse tipo, né? Imagine o Enum como um tipo que possui variantes, e você só pode utilizar uma dessas variantes, quando você associa ele ao seu objeto. Com o Enum, você, além de guardar essa informação do sentido, ou seja, o tipo, a variante que você está utilizando, você também pode guardar dados, a forma e o conteúdo, né? Então, você pode, aqui na minha placa, vamos criar um Enum para a placa. A gente sabe que a gente tem dois tipos. Tipo, placa. A gente tem a placa padrão nacional, ok? E nós temos a placa padrão de placa, não? Padrão nacional e padrão Mercosul. Correto? Dessa forma como está aqui, eu só guardei o tipo da placa, né? Poderia utilizar aqui, tipo placa, né? E aí, quando eu fosse criar o meu Ford Ka, eu copiei isso aqui. Então, nós temos aqui Ford Ka, placa. Aí a gente só guardaria qual placa que a gente está utilizando para esse carro. Mas e a placa em si? E o valor, né? Onde ele ficaria guardado? Bem, deixa eu terminar isso aqui. Tipo placa, padrão nacional. Nesse caso. E aqui a gente tem o tipo do veículo, tá certo? Que é tipo veículo. Agora tá funcionando, que beleza. Carro de passeio, tá? Mas e a placa, ela ficaria guardada onde? Bem, a gente pode associar aqui dentro desse Enum uma struct. Aqui a gente pode guardar essa informação aqui dentro. A gente está criando uma struct e está associando a uma variante dessa enumeração tipo placa, tá? Então a gente vai colocar aqui identificação do tipo string, que vai guardar o valor da nossa placa mesmo. E o padrão nacional, a gente sabe que tem a cidade. String. Antes da cidade, a gente tem a UF, que é a unidade federativa. Correto? Aí, quando a gente fosse criar o tipo aqui do Ford Ka, vou botar logo esse direito debug aqui. Quando a gente fosse criar o tipo Ford Ka aqui, a gente vai criar uma placa. Desculpa. Padrão Mercosul. E aqui a gente coloca os dados, tá? Identificação. Padrão nacional, Felipe. Foi mal. Obrigado, cara. CD, cidade, UF. TS, cidade. Vitória.
Interessante aí que você tem 3 campos, né? Os 3 são obrigatórios, exatamente igual lá na Struct, né? Sim, Mesma eles regra, né? continuam. Exatamente, eles são obrigatórios. Quando você coloca o campo ali na sua struct, que vira na sua struct que você está associando a variante, todos os campos dela são obrigatórios. Eu vou fazer isso aqui muito hoje. Show. Pera aí. Ok, deixa eu ver se foi agora. Vamos imprimir esse veículo. Print, então, nós temos aqui um veículo, modelo Ford Ka, placa, padrão nacional. A identificação dele está aqui dentro dessa struct, dentro dessa struct que está dentro de uma variante que está dentro da enumeração. Observem que elegante essa forma de trabalhar, tá, gente? Vai ficar muito mais simples mais interessante quando a gente estiver falando sobre o match, que é um dos próximos itens. Então, a enumeração ela pode guardar não apenas o sentido, ou seja, o tipo do dado que você está trabalhando, como também informações dentro da própria variante, como dados dentro da própria variante. E não precisa ser homogêneo. Essa placa Mercosul, padrão Mercosul, ela tem um outro tipo. Ela, claro que vai ter identificação também, que precisa ter guardado o valor da placa, mas ela não tem informação de cidade nem de UF, ela só tem o nome do país, Isso. que é string. Observe que são duas variantes com estruturas diferentes, né? Vamos dizer que a gente tivesse também um padrão, acho que é padrão europeu, que não tem informações adicionais nenhuma. É só uma string, tá? A gente poderia criar também essa nova variante aqui, não tem problema, tá? Então, é assim que a gente guarda dados dentro de uma struct, correto? Deixa eu criar mais... Acho que não precisa... Deixa eu criar mais um aqui. No caso ali, você fez uma struct com sabor de tupla? Formato de tupla? Isso. Essa daqui é formato de tupla, exatamente. Poderia colocar mais itens, né? Vamos dizer que tivesse um número associado à placa. Você poderia colocar aqui como outro membro dessa tupla. Mas só Exatamente. lembrando, né? Padrão nacional, padrão Mercosul seria o campo, ponto, identificação, né? Naquele caso lá seria o placa, ponto 0, ponto 1 no caso, né? Já foi falado nos outros vídeos, mas só lembrando aqui. A forma de acessar a informação. Eu não sei se eu acompanhei o que você disse, mas vamos lá. Deixa eu tentar só criar esse objeto aqui. Esse objeto aqui, no caso, é padrão Mercosul. Observe que eu tentei salvar o arquivo aqui e o Rush me falou, olha, esse campo aqui não está dentro da estrutura do padrão Mercosul, não, tá? Vamos tirar aqui os campos. Aí ele vai falar, olha, você esqueceu de colocar o campo país. Você tem que colocar todos os campos aqui da sua estrutura para ela funcionar. Um caso bem exaustivo de verificação. E, como sempre, o compilador do Rush é maravilhoso. From, vamos colocar Argentina, Los Hermanos. Beleza? Então, nós temos aqui 2 carros. Eu só estou imprimindo um. Deixa eu botar isso aqui no laço for. É mais interessante. Mas eu estou passando por referência. Anyway, funcionou. Então, nós temos aqui nossos veículos impressos, tá?
Então vamos passar agora. Vamos fazer uma função para trabalhar com esses dados. Imagine que a gente está fazendo uma função chamada fronteira. E essa função, ela vai receber um veículo, tá? Que é do tipo veículo. É isso mesmo. Veículo, tá? E ela vai retornar um booleano. Ok? Ou seja, se o carro pode entrar ou não dentro da nossa fronteira, tá? E aqui a gente vai começar a explicar um pouquinho sobre o match. Fronteira Mas brasileira da antes, vida, por exemplo? isso, mas exatamente. Deixa eu ver aqui. Acho que eu. Bom, segura a onda aí. A gente vai voltar nessa função da fronteira. Uma coisa que eu estou esquecendo de falar é sobre as implementações, né? A gente viu que a gente pode implementar métodos dos nossos structs na aula passada, no stream passado. A gente pode. Vamos fazer um método aqui para o nosso tipo veículo, para o nosso struct veículo. Tá? Vamos fazer um método aqui com um resumo desse veículo. Tá? Vamos imprimir aqui. Vamos retornar. Formate. Com tá? Função bem simples aqui. A gente vai pegar os dados do próprio objeto. Definir depois o tipo de retorno, Felipe. Mas pode ser depois. Perfeito. Self. Tá, esse é um carro modelo. Deixa eu quebrar essa linha aqui, que está muito grande. Este é um tipo modelo. Placa. Bem, aí no caso da placa, a gente pode trabalhar de uma forma mais interessante. A gente pode pegar as informações da placa também. Mas nesse caso aqui, eu só quero saber da identificação dessa placa. Se eu conseguir digitar direito. Tá, vamos ver se a gente consegue fazer esse método resumo retornar aqui. Espera aí, fronteira. Eu volto em você. Fronteira, você é a próxima fronteira. Tá. Self placa. Placa. Pode estar dando errado, Gildi. Tô tentando entender aqui também. Então, aqui, identificação não existe no tipo placa. Tipo placa. Talvez você tenha questão de tipos. Tipo assim, placa pode ser 2 tipos lá no caso, né? É. Tipo, você tem que formar ser padrão nacional ou Mercosul de alguma forma, ele fazer uma conversão, um cast, um ASCII. Eu não queria entrar nisso não, mas peraí, vamos botar Self. só o tipo lá. Vamos deixar só o placa pra gente ver. Peraí. Ok. Tipo veículo. Você tem que fazer E...
Aham. Display lá. Ou isso. Aí eu acho que pode ser só interrogação. 2 pontos de interrogação. Isso. Em todos eles, no caso. Tá. Então, vamos substituir aqui o nosso loop. Carro, ponto. Como é que era o nome do método mesmo? Resumo. Resumo. Tá, aí que temos aqui embaixo. O tipo, carro passeio, tal, modelo tal, tal, tal. Com placa padrão nacional, tudo certinho. Beleza. Por incrível que pareça. É. Engraçado, a gente se prepara e acaba na hora da aula da live. Você poderia fazer o resumo da questão relacionada à placa antes do format, né? Guardar isso dentro de uma variável e ali embaixo só passar só a variável. Mas eu acho que você vai ter que tratar a questão dos tipos diferentes. Fazer conversão entre eles, talvez. Uhum. Vamos fazer um match aqui, não tem jeito. Eu vou começar então a questão do match. Bem, gente, o Rush ele tem uma forma de tratar dados muito interessante chamada match, expressões match. Você vai utilizar isso quando você tiver quando você quiser mudar o fluxo do seu programa de acordo com um determinado padrão. O match é uma forma muito poderosa de você verificar padrões dentro do seu código, tá? Aqui no nosso caso, vamos ver se vai funcionar. Vou retornar um match, vou começar um bloco match aqui, tá? Self, ponto, placa. Ok? Vou colocar um match aqui dentro. Vocês não estranhem não, porque esse aqui é simplesmente um retorno do que vai estar aqui dentro, tá? A gente já viu isso antes. Então acho que vocês não precisam estranhar não. O match ele funciona da seguinte forma: a gente vai usar o match, a expressão, tá? E aqui dentro a gente vai colocar os braços. Então a gente sabe que essa placa ela tem duas variantes, tá? O tipo placa. Ela tem o padrão nacional e o padrão Mercosul. A gente vai tratar esses dois padrões. Padrão nacional, tá? E tem essas variáveis aqui. Se for esse padrão, a gente vai trabalhar aqui dentro desse código, tá? Vou imprimir aqui, println. Println, não. É o retorno. Uhum. Tente ficar só um F cidade se Format. botar tudo numa linha só ali. Eu acho que não vai ficar muito grande também, não. Só comentando. Tá, beleza. Tá. Tá. Quando a gente trabalha com match, a gente tem que cobrir todos os tipos de variantes, tá? Essa é uma opção de design da linguagem do Rush para você não ter problemas com casos que você não sabe lidar, como o programa não ir para caminhos desconhecidos, tá? Então aqui nesse caso a gente tem dois tipos, a gente vai ter que tratar esses dois tipos. Fala, Judy. Não, eu ia comentar match com não, no caso. Eu não sei se tem como fazer match com outra coisa. Mas aí eu fiquei na dúvida Tem, se eu perguntava, não. Assim, tem que tratar tem, todos os casos somente quando for match com Edu. Só que eu não sei se existe match com outras coisas. existe. Depois a gente vai ver isso aí. Beleza. Esse caso aqui, observe que
eu não posso simplesmente colocar aqui o match só com a identificação do padrão Mercosul. A gente tem que colocar toda a estrutura aqui dentro. Tá? Porque, inclusive, você pode referenciar essas variáveis aqui depois. Uma placa internacional. Vamos ver se agora vai. Tá. Então, aqui embaixo, ó, esse é o carro de passeio, modelo Ford Ka, ano 98, com uma placa nacional, tá? Tá colocando mais uma string aqui, depois eu vou ver por que tá acontecendo isso. Mas então, observe, esse campo aqui, por causa disso aqui. Pronto. Vou fazer uma explicação. Só nacional e internacional, acho que vai ficar filé ali, porque tá repetido com placa, com uma placa. Só comentando, só para o exemplo ficar top. No texto lá embaixo tá assim, com placa. Só nacional e internacional ali, acho que já vai ficar filé. Obrigado, cara. Valeu. É o nervoso da live. Você vê como beleza. é que é. Com placa internacional, com placa nacional. Então vamos explicar essa funçãozinha aqui rapidinho. Eu fiz uma função aqui dentro do nosso struct, dentro da implementação do nosso struct veículo, chamada resumo. Essa função ela vai imprimir essa mensagem aqui nesse padrão. Este é um veículo com tipo, modelo, ela tá referenciando aos próprios valores aqui do objeto, tá? Questão. E aqui nesse quarto item, ao invés de simplesmente retornar um objeto, a gente está fazendo um match. Como é que o match funciona? O match você vai escolher qual variável que você quer processar em cima dela e você vai colocar os padrões, tá? Nesse caso aqui são as variantes das nossas enumerações, tá? Então a gente poderia colocar aqui uma coisa mais interessante. A gente está verificando cada padrão desse daqui, ó. A gente tem que verificar todos. Quando a gente trabalha com match, a gente tem que ser exaustivo. Então a gente tem que verificar todos os tipos de placa, correto? Então a gente tem um tipo de placa padrão nacional, padrão Mercosul, rapidinho, Judy. Se for padrão nacional, ele vai entrar aqui nesse braço e vai executar esse código. Se for padrão Mercosul, ele vai entrar nesse braço e vai executar esse código, tá? Deixa eu ver se fica melhor para ler assim. Não sei. Fala, Judy. Não é, mas lembra muito um switch da vida. Pois é uma forma, é um switch, só que é muito mais avançado, porque você trabalha com padrões. E lembrando que a gente não vai entrar em detalhes aqui no match nessa live, porque a gente vai ter um capítulo inteiro só para ele, o capítulo 17 do livro, e a gente está bem longe ainda, né? Mas a gente vai falar mais sobre isso aí, tá? No caso hoje é match com enum, né? Especificamente. Isso. Show. Tá? Deixa eu ver o que eu estou esquecendo de falar. Tá. A gente fez aqui... Essa letra está muito grande, cara. Deixa eu diminuir um pouco essa letra. Se vocês ficarem vindo para ler, vocês falam, tá, gente? Então a gente está fazendo esse programinha, esse sistema aqui que precisa pegar as informações dos veículos que estão passando, né? Vamos dizer que a gente estivesse fazendo, por exemplo, um sistema que pegasse esses dados via OCR, né? Ele pegasse a visão computacional, pegasse esses dados e guardasse nesses objetos. Para ficar tudo padronizado, a gente tem aqui que guardar isso aqui dentro de um padrão, para a gente não ficar doido e para a gente ter consistência nos dados. Mas, como todo sistema de visão computacional, não existe nada perfeito, né? Pode ser que ele não consiga determinar a placa, né? E pode ser também que o veículo esteja sem placa, um veículo sem emplacamento, né? Mas da forma como a gente fez aqui, sempre vai ter que ter uma placa. Se eu criar um objeto sem placa, ele vai reclamar para mim. O Rush vai reclamar. Eu não posso criar um objeto sem placa, tá? E então, nas outras linguagens, a gente tem um conceito de nulo, né? O objeto é um valor nulo, é um valor que está ausente ou que você não consegue determinar com precisão. O Rush, ele segue um outro caminho, porque a utilização de valores nulos ela tem muito problema, porque às vezes você recebe um valor e
executa uma função em cima dele esperando que aquele ali fosse um valor válido, mas é um valor nulo. Então você pode ter problemas aí, a sua função não vai funcionar como você imaginava, seu programa vai parar de funcionar e tudo mais. Mas o conceito de objeto nulo, de um valor que você sabe que está ausente ou sabe que é inválido, ele é muito útil na programação. A gente precisa disso para trabalhar. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente não conseguiu obter os dados com a nossa câmera lá do sistema de visão computacional, porque estava muito escuro, porque o cara tampou a placa, porque não tinha emplacamento, enfim, várias as possibilidades. Mas a gente precisa armazenar as outras informações que a gente conseguiu do carro. Vamos dizer que a gente conseguiu determinar que é um Ford Ka, mas a gente não conseguiu ler a placa, por exemplo. Um exemplo. E como é que a gente vai fazer com esse caso da placa que está vazia, né? A gente tem no Rush um tipo de enumeração muito específico chamado Option, tá? E ele tem duas opções. Você tem uma opção chamada Sum, e você tem a opção chamada Non. A opção Sum é quando você tem um dado. E a opção Non é quando você não tem o dado. Não tem o dado, ele está ausente ou ele é inválido, tá? Representaria o null da vida, né? Isso. É uma opção do null, só que com algumas seguranças que o Rush vai te dar. Eu vou explicar mais à frente. Então, a gente vai alterar a nossa struct aqui para ser do tipo uma enumeração, observe, option, do tipo, desculpa, não é que não. Option, do tipo placa. Ok? Tá? Agora, todo o nosso código, é claro que vai parar de funcionar. Nós vamos mexer nisso agora aqui. Tá? Deixa eu ver se eu consigo acertar o resumo. Então, observe agora que a gente tem três possibilidades. Tá? A gente tem as duas possibilidades da placa existir e ser um desses padrões. Tá? Meu Jesus. Ser um desses padrões aqui, padrão nacional ou padrão Mercosul. Essas são as duas possibilidades que a gente já tinha antes. E a gente tem uma terceira opção dessa placa estar ausente. A gente tem que tratar isso daí, tá? Como é que a gente vai tratar isso? Então a gente tem aqui o SOM, tá? Do tipo placa. Puxa vida, hoje esse padrão nacional. Deixa eu apagar e retornar o que eu tinha feito, eu acho que vai ser mais produtivo. Observe aqui que esses dois tipos aqui acontecem na variante some, ou seja, eu tenho um valor. Vamos encapsular eles aqui dentro, tá? Tá? Tem esses valores aqui, some esse valor aqui, tá? Vamos ver se o Rush vai reclamar. Claro que ele vai reclamar. Tipo placa. Aonde foi isso? Ah, tá. Tem que alterar aqui os meus carros. Aqui, quando eu estou definindo a placa, eu tenho que encapsular esse valor aqui dentro do SOM, tá? Observe. Eu não sei se está dando para vocês entenderem. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar aí no chat. Tem alguma pergunta, Jordi? Tem não, tô tranquilo. Pelo menos eu tô conseguindo entender. Tá. Observe que esse valor válido aqui, ele está encapsulado dentro desse tipo SOM, tá? Então, eu estou verificando que o meu valor ele é uma possibilidade válida. Ele está dentro aqui do SOM, ok? E aqui na função, eu estou tratando esses dois tipos. Mas lembra que eu falei com vocês que a gente precisa tratar exaustivamente todos os tipos, quando a gente tiver todas as variantes, quando a gente estiver trabalhando com enumeração no match? Então, a gente vai ter que tratar também o caso nome, tá? E o caso nome, ele não traz nada para a gente. Não tem nenhuma informação aqui dentro. É simplesmente o nome.
E aí a gente vai formatar aqui, vai retornar. Acho que eu vou ter que tirar isso com placa com placa aqui. Com placa. Com placa. Sem placa. Tá, vamos ver se funciona agora o nosso programa. Aqui vai funcionar legal, mas é porque eu não criei um carro sem placa. Vamos criar um carro sem placa? Ó. Vamos criar um carro aqui chamado... Fala o nome de carro aí, Jundi. Voyage. Goiás. Corcel Goiás. 2. Corcel 2. Beleza. Dentro do Mas você teu exemplo que você estava dando, de visão computacional, às vezes consegue identificar que é um Corcel, que é bege, mas não consegue identificar a placa, né? Isso. Determina-se horários, e com isso aí você consegue mais ou menos, dentro do cenário que você estava dando, né? Pô, se ele sempre passa nessa faixa de horário aqui, vou tentar abordar ele e ver o que está acontecendo que o sistema não consegue pegar essa placa, né? O que está acontecendo? Só para. Seria uma forma, né? Identifica-se por Isso. outras informações, você conseguir tomar decisões, né? Não só pela placa. É. Vou botar isso aqui dentro de uma array. Tá. Então aqui a gente passou todos os nossos carros. Deixa eu fazer isso aqui mais bonitinho. Coloquei aqui todos os nossos carros aqui dentro de uma array de carros, tá? Só para facilitar aqui o nosso iterador. E o último carro que eu coloquei aqui, na placa eu coloquei none, ou seja, essa placa não é determinada, ela não existe. Observe que aqui embaixo o nosso código imprimiu aqui, ó, sem placa, tá vendo? Então esse daqui é o funcionamento do match. Muito simples. Vocês utilizarem o match. Deixa eu ver se eu estou esquecendo mais alguma coisa. Simples, mas poderoso. Poderoso. Observe que quando você faz aqui o tratamento da variante, você coloca no escopo essas variáveis, tá? Então, se eu colocasse aqui, eu posso utilizar essas variáveis, tá? Vamos colocar aqui com placa internacional do país com placa. Vou colocar aqui Com internacional. placa XPTO, Isso. internacional do Brasil, da Argentina. Isso. É isso que a gente vai tentar fazer aqui. Ó. Internacional, país. E aqui com placa nacional do estado, cidade. Tá? Aí observe que eu utilizei as variáveis que eu coloquei no escopo aqui com o match, com as variantes do match que eu estou trabalhando, e consegui imprimir aqui embaixo essas informações, tá? Isso é muito poderoso. É muito poderoso, você pode utilizar isso para muitas coisas. Ok. Deixa eu ver se estou esquecendo mais alguma coisa. Parte de fluxos alternativos seria essa questão do match aí com o tipo padrão nacional, padrão Mercosul e o nome? Isso. É Ok. isso aí. Eu faria aqui com a fronteira, né? A função da fronteira, mas acabei fazendo ali. Fronteira, SLVI, né? Então aí que a gente faz um match com o veículo. Match vai retornar um booleano.
Tá? Então a gente está fazendo um match com a placa do veículo, né? Eu vou copiar isso daqui para a gente ganhar tempo. Tá? Então, se a gente tem aqui uma placa tipo padrão nacional, vamos retornar true. E a gente tem uma placa padrão Mercosul, if. Eu posso colocar um if aqui dentro, não tem problema nenhum. Ó. If país igual Brasil. Como é que estão os nossos dados aqui? País. Será que você consegue retornar a expressão já em vez do if? Sim, país igual ao Brasil. Acredito que sim. Aspas duplas, aspas duplas. Obrigado. Estou acostumado com JavaScript. Brasil, sim, muito, muito mais elegante. Obrigado. Return false. Tem nem retorno aqui. Pronto. Né? Deixa eu ver aqui. Sim, veículo. Tipo veículo. Na verdade, acho que é por causa disso aqui. Tá. Observou, gente? Aqui a gente tem dois casos que retornam true, né? Se a placa for internacional e o país de origem for Brasil, pode entrar. Se a placa for brasileira, pode entrar. Se não tiver emplacamento, ou se não for país Brasil, a gente vai retornar falso, nesse caso, né? Então, a gente pode brincar um pouquinho aqui. Fronteira. Vamos chamar essa função de passa pela fronteira. Né? Passa pela fronteira. Carro. Né? Você fala aqui. Na verdade, aqui seria veículo, né? Mas tudo bem. O veículo tal passou pela fronteira. Else. Vamos ver se funciona. Então, deixa eu tirar este aqui, né? Precisamos disso aqui. O veículo, carro de passeio, modelo tal, passou pela fronteira. Aí, vamos botar um carro argentino aqui para a gente variar um pouco. Né? Aquele padrão Mercosul, quem segue esse padrão, né? O padrão Mercosul aqui eu tinha até. Deixa eu ver aqui se eu tenho. Placa de identificação do Mercosul. Quero um exemplo, por favor. Bota de brincadeira em cima de Arge, de Argentina, alguma coisa assim, se for mudar. De brincadeira, a abreviação do país. Sim, o que eu poderia fazer aqui, né? Aqui no veículo, né? Desculpa, aqui no padrão Mercosul, As em letras da país eu placa. poderia fazer. Não, eu poderia fazer uma outra enumeração aqui. Posso falar aqui no países Mercosul, né? E isso aqui está no código que eu acho que a gente vai publicar depois, que eu fiz hoje. E aqui em país você coloca países. Deixa eu botar em singular, que é o que a gente está usando. País Mercosul. Padronizar, né? A gente coloca aqui ARG, BRA, por enquanto só esses dois, que é o que a gente está trabalhando. Correto? Vamos criar aqui o nosso objeto.
Só comentando enquanto você escreve. Eu tinha falado da abreviação na identificação da placa, só para ficar mais fácil para a gente identificar ali no debug depois. No console, né? Ah, colocar aqui, né? Isso. Uhum. País igual. Onde é que tem isso, gente? Ah, sim. Na função. Aí, se a gente for trabalhar com essa alteração, a gente vai utilizar uma outra coisa que eu quero falar com vocês hoje. A gente poderia fazer dessa forma. Observe que o país que está dentro da placa padrão Mercosul agora também é uma enumeração do tipo país Mercosul, tá? Tem essas duas variantes, Argentina e Brasil. Então, aqui no nosso caso, a gente não pode fazer uma comparação simples, a gente tem que utilizar o match, tá? Match, país, tá? Vou pegar com referência. E a gente tem aqui país, puxa vida, Rust, país Mercosul, Bra, né? Se for esse caso aqui, aí sim a gente retorna true, né? Todos os outros casos, e esse aqui é o Coringa, a gente vai retornar false. Tá? Observe que esse underline aqui significa todos os outros casos, tá? Essa é uma forma de você utilizar o match. Deixa eu ver o que está faltando aqui. Tá, peraí. O que mais? Linha 50. Cadê minhas linhas? 50. Tá errado aqui. Ah, sim. Ok? Então, o veículo tal, trajetória da Argentina, né? Aqui a gente está substituindo o nome da variante por uma string, só para mostrar para a gente, né? Para a gente poder imprimir. E observe que temos um problema de lógica aqui, que o veículo da Argentina passou na nossa fronteira. Peraí. País. Estranho. Judia, você está conseguindo ver aí? Só se foi esse aqui. Não? Ah, tá. Opa, meu microfone estava mutado. Aqui para mim aparece texto que o ARG, que é argentino, né, foi barrado na fronteira, tá certo. Foi barrado? Ah, desculpa, ó. Eu tô vendo coisas aqui. Foi barrado. Vamos botar o barrado aqui maior, porque. É maiúsculo. Barrado, isso. Beleza. Lembrando, gente, que a gente está aprendendo isso aqui, a gente não Verdade. sabe muita coisa, então vocês desculpem aí qualquer coisa. E se vocês quiserem participar no chat e ajudar a gente também, podem fazer. Observe que aqui eu estou utilizando o match para verificar esses dois casos, né? Eu poderia ter colocado mais países aqui, né? Poderia ter colocado Chile, Venezuela, Suriname. Deixa a vírgula no final, Felipe, só pra gente ver se ele permite, se ele aceita. Pode, Show. aceito. Tá, Um monte então. de warning aí que você não usa agora. É porque eu não estou usando, mas tudo bem. Aqui embaixo está Esquenta não, verdinho, esquenta não. então isso é o que me interessa. Quando você está trabalhando apenas com uma possibilidade, o Rust ele fornece um syntax sugar para você, que é o if let, tá? Deixa eu lembrar. País. Deixa eu ver se é isso mesmo. É igual a país.
tá? Isso aqui é uma forma simples de você não ter que trabalhar com aquele monte de match quando você está interessado em apenas uma expressão. Deixa eu ver se dá para deixar só assim. Não dá não. Interessante. Diferente, Ok. ele não é Então, igual, é só um igual. Parece uma atribuição, né? é uma atribuição. Ele está fazendo essa atribuição aqui, tá? Ele está atribuindo o país a essa coisa aqui e está vendo se é verdadeiro. É uma forma diferente, né? Uma atribuição no if, mas basicamente é isso aí. Quando a gente quer trabalhar apenas com uma possibilidade, a gente pode utilizar o if let, tá? Mas o if let ele não protege a gente, por exemplo, se você estivesse trabalhando aqui com a placa, né? Se eu fizesse, por exemplo, o if let só esse caso aqui e viesse um none, meu programa ele panicaria, tá? Ele não vai tratar, esse if let ele só vai tratar os casos que existem valor, né? O caso que você definiu um valor mesmo. O caso none, ele daria problema, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para falar para vocês. Deixa eu ver. Mais uma coisa, Judy? Não, só isso. Não teve nenhuma pergunta também. Muito bem explicado aí. Achei tudo muito interessante. Match parece Switch. Não é um Switch, mas lembra muito. Ele é simples, mas poderoso. Dá para fazer umas coisas bem elegantes com ele, né? Tem um design de linguagem próprio assim, do Rush, que você só vê no Rush, né? Que não vem em outra Sim. linguagem. Uma coisinha que eu não falei também, que eu acho que eu posso falar agora, é que uma enumeração ela também pode ter implementações, tá? Então, no caso aqui, o país do Mercosul, não tá legal a gente retornar só isso daqui, né? Vamos fazer uma implementação para retornar o nome completo do país. Que tal? A gente pode fazer. Top. País Mercosul, tá? FN, nome. Vai receber o self. Daí aqui eu vou utilizar um match, né? Match, self, vai ser ele mesmo. Ok? E aí você pode fazer assim, país Mercosul. Hard, vai retornar, deixa eu botar o nosso retorno aqui. Vai retornar a gente. Deixa eu facilitar isso aqui pra gente. Não ficar digitando até a morte. Então aqui a gente tem país Mercosul. Tem um esquema, Felipe, que eu não sei se funciona com letras, que você pode definir o valor ali no Enum. Nos exemplos que ele dá lá, né? Ele dá com números. Não sei se ele funcionaria com texto. Ali onde está arg, você poderia botar igual a Argentina, por exemplo. No código, a utilização é arg, mas internamente o valor seria Argentina. Então, eu tô usando. Depois você faz um teste. Eu tô fazendo o contrário aqui, né? Sim. Então aqui a gente tem uma Por uma numeração questão tipo. didática até. Depois eu vou tentar fazer, não sei se eu entendi muito bem. Aí nós implementamos essa função nome para retornar o nome completo do país, tá? Então a gente vem aqui, né? Quando a gente for imprimir o nosso resumo, país, ponto, nome. Correto? Deixa eu ver aqui no tipo string, não precisa. Olha lá. Da Argentina, do Brasil, ok? Então você pode ter implementações dentro de enumerações também. É possível, é muito poderoso, inclusive. Mas acho que seria isso. Deixa eu ver se estou esquecendo mais alguma coisinha aqui da minha colinha. Estava comentando que a questão de você definir valores para os
para os enums. Normalmente você define números, né? Eu não sei se com texto funcionaria. Me fala eu digito aqui. Vai lá no enum pode ser assim. Val 1, Val 2, por exemplo, só para questão de valores, né? Frutas, ótimo. Maçã igual 0. Tomate igual a 1. Igual mesmo, direto. Igual 0, pode botar. Igual 0, vírgula. Tomate igual a 1. Tenta fazer um... Nesse caso aqui que você botou igual, na compilação vai dar erro. Vai falar que já existe, né? Teria que ser tomate igual a 1, por exemplo. Isso. Se você botasse, por exemplo, um outro aí e não botasse o valor, ele ia seguir 0, 1, 2, 3, né? Se você botasse o pir ali igual a 3, por exemplo, ficar 0, 3, o próximo seria 4, 6. Sim, interessante. Vamos ver aqui. Aí eu não sei se funciona com textos, não sei se é só com número. Eu acho que funciona, mas deve ser assim. Aqui eu acho que ele tá falando que é um ensaio. Falou, tô lendo aqui rapidinho. Eu não vi se você testou só com o Slice STR. Só. Eu não sabia nem que tinha essa sintaxe aqui, para ser sincero com você. Deixa eu ver aqui. Aquele Não aceita, não. funciona, não. É só com números, é só size lá mesmo, é só números, de acordo com a arquitetura, né? Aí só comentando que igual tá 0, 1, 2, né? Ele, fluxo normal, mas se o PER ali fosse 4, por exemplo, ia ser 0, 4, e o Caju não tivesse um valor, o Caju ia ser 5. Ele sempre incrementa, né? Você pode definir o seu, tenta fazer um print com o debug da vida e ver se ele vai. Se você não definisse maçã, foi só maçã, vírgula, pera igual a 4, vírgula, caju, né? Ele ia ser, maçã ia ser 0, pera ia ser 4 e o caju ia ser 5, ele ia incrementar. Mas você poderia botar um outro número em caju, por exemplo, 7. Aí fica 0, 4, 7, qualquer outro que você colocasse que você não informasse, ele ia incrementando. Imprimiu o caju. Aí eu não sei como a gente acessaria. Você pode fazer uma comparação ali, igual a 4, por exemplo. Faz um teste para nós, ver se ele retorna true ou false. Se ele reclama que é tipo diferente, esse tipo de coisa. Pode ser dentro do print mesmo. Igual da vida aí. 4. Eu não posso fazer esse check, não. Show. Ok. Tá. Talvez forçar uma conversão no Caju. As inters da vida. Não. Aí um detalhe que fala na apresentação é o seguinte, que, por exemplo, ele vai sempre incrementando, né? Começa do 0 e vai incrementando. Então, se você não botasse nada em maçã, não botasse nada em Onde você tá pera... vendo isso? Onde você tá vendo isso? Vamos ver aqui também. Show. Vou mandar para você. Private chat aqui. Vou botar uns comentários também do vídeo. O private chat eu não tô vendo, não. Deixa eu ver aqui. É aqui? Doc Rust Lang org references items enumerations.html. Doc Rust Lang org reference e items enumerations. Esse aqui? Isso. Lá pro finalzinho. Vai rolando toda a vida aí. Aí, onde você tá agora? Passou. Volta um pouquinho. Nessa parte aí. Tá. Aí o que eu queria enfatizar você não define os primeiros, mas você define o último por algum motivo que você precisa no seu negócio, né? O que você tem que tomar cuidado é com essa colisão com previews que ele fala aí, né? De você botar um valor, ele vai sempre incrementando. Se você botar um valor que é igual aos anteriores, vai dar erro. Mas rola um pouquinho para baixo.
Ah, entendi isso aqui. Isso aqui é o seguinte, quando você está criando uma enumeração sem nenhum tipo associado, geralmente você está associando, não tem dados nenhum nessa enumeração, é o caso do nosso tipo de veículo aqui, tá vendo? Na verdade, eu acho que por baixo dos panos já vai botar 0, 1, 2, 3 aí. Sim, sim. Mas aqui acho que, peraí, se não tem nenhuma data associada a nenhuma das variantes da enumeração, então o discriminante pode ser escolhido e acessado. Tá. Essas numerações podem ser convertidas para inteiro usando S. Fiz a conversão no estilo C aqui. Ai, ai. E size. Agora vai, hein? Foi. Fiz a conversão errada, desculpa. Então foi. Tá certo. Interessante. O que eu queria comentar, uma observação importante aí é. Volta lá naquele seu exemplo, por favor. Tira o 0, tira o 4 ali, né? E no caju bota 0, 1. Bota 1 no caju também. O que que acontece aí? O maçã vai ser 0, o pera vai ser 1. E o caju, como você está definindo 1 tão bem, ele vai reclamar porque o pera já é 1, né? Só toma uma. Sim. Queria, é, dar como observação, né? Tomar cuidado com isso. Sim. Deixa eu ver, agora eu fiquei curioso com relação, será que não dá para Geralmente o colocar pessoal mais? usa muito isso para guardar no banco de dados, né? Em vez de guardar o tipo, o nome descritivo, né? Bota o valor, faz uma outra tabela lá que tem um dicionário, né? Um é tal coisa, dois é tal coisa, para questão de relatório. Aí geralmente se guarda o número, né? Tanto Sim. para guardar quanto para recuperar depois também. Tenta fazer um as Peraí. aí de um as, tipo o fruta lá que você fez, ver se ele vai fazer uma conversão certinha. Conversão ao contrário, né? De número para fruta. Peraí, cara. Eu achei Tem. legal que tem a representação padrão. Eu queria arrumar uma outra representação, porque às vezes você guarda como um binário ou mesmo uma letra, né? Será que uma letra funcionaria? Então, Um não, ele lá char nesse texto aí, ele fala que é size. Tem que ser size. tem que ser size, Isso. mas eu não poderia converter aqui para size, não. Para achar, talvez. Deixa eu ver. Pegar isso aí e converter para achar, talvez. Deixa eu ver aqui. Uhum. Vamos ver aqui. Caju, não? Tenta só. Ah, tá. O caju mesmo. Só, sem nada. Sem conversão, sem comparação, sem nada. Só para ver o número bem louco que ele vai mostrar aí para nós. Print, Não. fruta, caju. Somente. Tira o A, tira igual a igual, tira o C. Vamos ver o que ele vai mostrar para nós aí. Caju. É caju. Show. As e size, sem comparação. 99. Ele está guardando o valor desse char aqui, então. Eu acho que tem uma função para pegar esse aqui. E. Ah, tá. E aí, só me adiantando com essa pesquisa aí, tenta fazer depois de número para fruta. No caso, de 0 para as fruta. Eu acho que é CHR. Como é que você pega? Eu teria que pesquisar. Eu tenho esse número, eu quero pegar o caractere. Número as char? Não, eu tentei, não foi não. Beleza. Deixa eu ver aqui. Não. Eu acho que eu precisaria usar uma função aqui do char para pegar. Peraí, vamos tentar Tenta aqui. para ir size, entre parênteses, as char, alguma coisa assim. Peraí, from digit. Não. Acho que é esse aqui.
32. Fruta, caju, azar, tenta 100, tenta com. Vê aí o que ele arruma. Tenta um azar, sai daí. E sai, e sai. Tá, claro, claro. Pô. Ele não fez, por segurança ele não fez essa conversão. Mas tudo bem. Valeu pela exploração. Faz o Acho último que já. teste lá. Tenta de número para fruta. 0 as fruta. No caso aí você teria que tirar o ABC dali. Para deixar 0, 1, 2 no caso. Não foi, só queria testar. Beleza. Então a gente fez uma voltinha aqui no final, porque a gente está explorando também a linguagem. Desculpa pela paciência aí. Então é isso aí, gente. A enumeração é um tipo que tem variantes, né? Esse aqui é um exemplo. Nós temos um tipo de veículo, tipo carro de passeio, ônibus, moto. Esse tipo ele pode conter também dados, né? E aqui a gente tem, por exemplo, um tipo desse. Você define, na verdade, uma estrutura. Ele não contém um dado, ele contém uma estrutura na sua definição. Pode conter uma estrutura, pode conter uma tupla, pode conter vários outros tipos de estrutura que você associa, claro. Você coloca o dado dentro dessa estrutura depois. E você pode utilizar isso daí para ter valores previsíveis no seu programa, né, para você trabalhar de forma consistente. E também você pode utilizar o match para você trabalhar com esses valores. O match ele recebe o valor que tem que ser processado, e aqui nós temos os braços, né, a definição do padrão aqui. Aqui você começa o bloco de código que vai ser executado quando esse braço for verdadeiro. Não precisava nem colocar isso aqui, é só colocar direto. Mas, enfim. Então, o match é uma. A gente vai falar mais sobre o match no capítulo 17, né? Lembrando. E é basicamente isso que eu queria falar hoje com vocês. Lembrando que a gente está aprendendo, a gente está explorando, a gente está conhecendo o Rush agora, vindo de outras linguagens, mas a gente está explorando esse livro junto com vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like e até a próxima semana. Até mais, pessoal. Fiquem bem. Valeu.